Pergunta do dia: como você usa o cartão de crédito? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou Frederico. Aqui a gente fala de investimentos, negócios, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Então vamos lá. Como eu utilizo o cartão de crédito? Essa é a minha forma pessoal. Eu fui desenvolvendo isso ao longo dos anos e não é uma fórmula universal. Cada pessoa faz de uma forma. Por exemplo, estava conversando com meu irmão esses dias até sobre esse assunto mesmo. E ele falou comigo que ele concentra todas as contas dele no cartão de crédito. Ou seja, ele usa o cartão de crédito para tudo. E aí ele tem só uma conta por mês, que é o cartão de crédito. E fazendo isso ele consegue ter um bom termômetro de como, se ele está gastando muito, se ele está gastando pouco, esse tipo de coisa. Mas isso é uma coisa de cada um. Eu, por exemplo, não funciono dessa forma. A minha forma é: eu percebi ao longo dos anos que eu tenho uma tendência natural a não gostar de dívidas. Eu gosto de pagar tudo à vista. Então, isso vale para o cartão de crédito também. Como que eu utilizo o cartão de crédito? Eu tento, o máximo possível, não utilizar nunca. Meu objetivo sempre é, vejam bem, eu tenho cartão de crédito. Não é que eu tenha eliminado o cartão de crédito da minha vida. Não. Eu tenho, tá lá. Se você parar para pensar, eu utilizo até como uma forma de seguro, sabe? Se vier uma coisa que não é que seja uma despesa de emergência, não é isso. Mas se vier algo que não está dentro dos planos e que me aperte um pouco para fazer, é onde eu utilizo. Eu vou explicar para vocês com mais detalhes como que eu faço isso. Mas em linhas gerais só para explicar a minha forma de pensar. A minha forma de pensar é: eu quero sempre que o cartão de crédito dê o valor zero. Eu não quero ter o cartão de crédito na minha rotina de contas. Eu tenho ele como seguro. Então eu tento sempre não comprar nada em nenhuma ocasião. E quando é que eu utilizo o cartão de crédito? Nesse tipo de situação, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, surgiu uma obra. Tô numa obra. Aí tô tocando a obra, tudo mais, tem o orçamento da obra, essa coisa toda. Se tiver chegando lá no final da obra, tá chegando no final mesmo, e o meu recurso acabou totalmente, eu não tenho mais nada de recurso, aí eu posso utilizar o cartão de crédito em algumas compras da obra para conseguir chegar no final, sem recorrer a um financiamento, percebem? Então essa é a forma que eu utilizo. Ele fica como uma forma de seguro. Você utiliza quando você não tem mais como fazer da sua forma que você faz natural, que é a forma de pagar todas as contas, se possível até adiantadamente. O que a gente tem que perceber aqui, amigos, é o seguinte: eu percebi ao longo dos anos que a coisa mais importante é o equilíbrio. O que atrapalha a gente muitas vezes são regras duras. E isso, especialmente, para mim, é muito válido, muito assim, importante que eu perceba isso. Porque eu tenho muito a tendência de regras duras. Quase como se fossem regras para todo mundo, sabe? E eu fui aprendendo a me desapegar delas, desligar dessas regras ao longo dos anos. O cartão é uma delas. Então, qual seria a regra dura para mim em termos do cartão? Você não pode ter cartão, não deve usar cartão nunca. Essa seria a regra, sabe? Dura. Porém, o que eu vi dentro da realidade é o seguinte: em certos momentos, eu tinha necessidade, eu não tinha mais para onde correr, a não ser que eu fosse pegar dinheiro emprestado. Como pegar dinheiro emprestado? Era uma regra ainda mais importante que eu não queria quebrar de forma nenhuma. Então o que eu fazia? Eu acabava recorrendo ao cartão. Mas percebe, se você tem essa forma de pensar de que você não quer usar o cartão,
é muito bom, porque aí o que acontece é o seguinte, você evita o tempo todo. Quando você precisa de uma forma que não tem jeito mesmo, que você precisou mesmo, porque realmente é uma coisa que você vai ter que comprar, aí você utiliza. E quando você utiliza com esse espírito, é muito bom, porque aí você realmente utiliza não querendo utilizar e você paga o quanto antes. Muitas vezes, se você fez uma compra parcelada, aí você até paga antes, paga as parcelas adiantadamente, sabe? Então, isso é uma coisa que é muito importante ter que ser deixada clara, que é que existem regras, sim, você tem suas regras, tem sua forma de pensar, porém nada disso está escrito em pedra que você não possa quebrar nunca. Sabe, por exemplo, uma outra coisa em relação a isso é a questão do financiamento de carros, por exemplo. Qual que é a regra? A regra é, nunca faça, sempre compre o carro à vista. Mas eu mesmo quebrei essa regra agora há pouco tempo. Qual que foi a situação? Mesma situação, eu estava lá na obra, aí eu tinha um carro que era mais caro, foi chegando no final da obra, o dinheiro foi acabando, eu falei, ó, vou vender o carro, velho. Vender o carro porque daqui a pouco o dinheiro acaba, eu não quero pegar dinheiro emprestado, o dinheiro desse carro aqui vai me servir. Aí o que eu fiz? Fui lá, vendi o carro. Fiquei com um carrinho mais barato, porque como eu tenho a obra, muita andança para lá e para cá, o dia todo, não tem como ficar sem carro, né? Aí beleza, fui lá, vendi e tal, peguei o dinheiro. Fiquei com um carrinho mais barato. Passou um tempo, a obra pegou e acabou, deu tudo certo, graças a Deus, terminou. Aí o que eu fiz? Qual que seria a regra? Vejam bem. Qual que seria a regra? A regra seria, ó, agora você espera até quando você tiver o dinheiro e vai lá e compra um carro melhor quando você tiver o dinheiro. Porém, você tem que se conhecer pessoalmente, você tem que conhecer o seu emocional, tem que ver a sua realidade. Então não é isso que eu acabei fazendo. O carro era uma coisa que eu queria comprar, que mexia com o meu emocional. Então o que eu fiz? Fui lá, comprei um carro de uma forma equilibrada, não era nada muito caro, e fiz um financiamento de uma parte assim dele, vamos colocar assim, 30%. Então, eu utilizei o outro carro para pagar, por exemplo, 40%, aí eu dei mais 30% em dinheiro, que eu já tinha reservado, ficou sobrando 30%, eu financiei. E agora, a coisa principal que eu tenho como pagamento, que eu estou tentando adiantar, é o carro. Ou seja, antes de começar a investir novamente, quais são as minhas prioridades? Primeiro, pagamento do carro. Segundo, pagamento do cartão. Uma vez que isso aí esteja eliminado da minha rotina, aí sim, eu coloco toda a força no investimento. Um outro detalhe também que a gente tem que tratar aqui brevemente. A questão das milhas. A questão das milhas é o seguinte. Elas têm que ser tratadas como uma forma de gancho para fazer você gastar. Aquilo ali é uma armadilha. Significa que você não vai usar as milhas? Não, você vai usar. Porém, como você vai usar? Você já tem aquela filosofia, ó, meu objetivo é que meu cartão dê zero, eu não quero gastar com o cartão. Naquelas ocasiões em que eu sou, entre aspas, obrigado a gastar, aí tem o consumo, que nesse momento você vai gastar mesmo, e quando você chega no final de um ano, você faz a conta lá e gasta as milhas com o que quer que seja. Aquela questão que muita gente fala de você ter as milhas, tudo mais, estratégia com milhas, isso tudo é uma estratégia, sim, do cartão de crédito para fazer você gastar. Então, por favor, não caiam nessa. Então, recapitulando, amigos, existem diferentes formas de se utilizar o cartão de crédito. Tem pessoas que concentram todos os gastos dele só no cartão, e isso pode ser inteligente se te deixa mais tranquilo. Primeira coisa. Segundo, minha filosofia pessoal, qual é? O cartão dar zero. Eu não quero ter gastos no cartão. E eu acredito que essa é a filosofia mais inteligente. Porém, com o detalhe de que eu vou negociar comigo mesmo, vou ver a realidade. E o cartão vai ser uma espécie de
seguro. O que isso significa? Significa que, se eu precisar utilizar, como eu dei o exemplo da questão da obra, eu vou utilizá-lo. E para finalizar, a questão das milhas é uma questão que a gente esquece que essa questão existe e utiliza uma vez por ano. Meus amigos, deixem a sua visão aí nos comentários, porque eu sei que é um assunto que tem muitas visões diferentes. Vou responder a todos. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e até o próximo vídeo.